Gostaria de convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, ou aí no Data Show, ou no seu celular, no livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, primeiro capítulo. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas, capítulo 1. Verso de número 1 ao verso de número 17. Os irmãos acharam? Digam amém. Quem não achou, está aqui no Data Show. Os irmãos podem acompanhar pelo Data Show. Os irmãos podem acompanhar pela Bíblia ou pelo seu celular, se você baixou também celular. Amém? Glória a Deus. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e chamavam cada um seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tem, dorminhoco ou dormente? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sorte, para que saibamos que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos ao Senhor. Todos puderem ler o 17 comigo. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas, e este Jonas teve 3 dias e 3 noites nas entranhas dos peixes. Podeis assentar, dando glória a Deus. Amém. Jonas, ele é levantado por Deus para trazer uma palavra de juízo
a grande cidade de Nínive. Jonas teria que percorrer uma distância de Jerusalém ou de Israel, cerca de 800 quilômetros. Nínive era a capital do povo assírio. O povo assírio era um povo inimigo, e inimigo de Israel. Era um povo muito cruel, a ponto de pegar seus próprios inimigos e esfolarem vivo, cortarem a cabeça dos seus inimigos e empilharem a cabeça desses inimigos. Torturavam, e essa maldade subiu diante de Deus, e Deus tinha decretado contra Nínive o juízo. Deus levanta agora o seu profeta, um profeta que surgiu depois da morte de Eliseu. Ele era um profeta. No tempo de Jeroboão II, ele profetizou que Jeroboão II ia alargar as tendas, ia alargar os termos de Israel. Jeroboão II era um rei de Israel, um rei que fazia mal aos olhos do Senhor. Jonas agora é levantado por Deus para ir contra a cidade de Nínive. Eu aprendi, irmão, no nosso ministério, na nossa caminhada que andamos com Deus, aquilo que Deus manda você fazer, Ele não vai mandar outro em lugar. Porque Deus não é irresponsável de te mandar ou me mandar e eu recusar de ir. Por exemplo, se Deus mandou Orlando, Deus não vai mandar o Alessandro. Porque se Deus fosse para mandar o Alessandro, não mandaria o Orlando. É que você entenda, a sua chamada, aquilo que Deus colocar na sua mão para fazer, é para você fazer. Eliseu, né, a história diz que a Sulamita, o seu filho morreu. Sulamita corre ao encontro de Eliseu. Eliseu manda Geazi, que Geazi orasse sobre o filho da Sulamita, que jogasse o bordão de Eliseu. Mas a obra não era com Eliseu, a obra não era com Geazi, a obra era com Eliseu. Precisou que Eliseu fosse, que deitasse em cima do menino por 2 vezes, para que o menino, o jovem, o mancebo, ressuscitasse. Muitas vezes a obra é contigo. O que Deus manda você fazer é para você fazer. O que Deus te levantou para você fazer, Ele não vai mandar outro, porque Deus não funciona assim. Ah, Orlando não foi, agora eu vou levantar o Alessandro, deixa Orlando para lá. Mas não é assim com Deus, não é assim que funciona com Deus. O que Deus manda fazer, você tem que fazer. A Bíblia diz que Jonas não quis obedecer. Jonas fugiu da presença de Deus. Por acaso você pode fugir da presença de Deus? Por acaso você pode se esconder de Deus? Por acaso Deus não vai te achar? A Bíblia diz que mesmo que eu subisse as altas montanhas, lá Deus me encontraria. Mesmo que eu descesse as profundezas do mar, lá Deus me encontraria. Deus sabe o que eu estou pensando, sabe o que vocês estão pensando, sabe o que há no seu coração, sabe qual é a intenção do seu coração e sabe até onde você pode ir. Porque Ele é soberano. Ele é Deus. Ele é onisciente, sabe de todas as coisas. Não adianta. Para onde fugirei eu do teu espírito? Para onde me esconderei? Ah, por exemplo, para onde você possa fugir de Deus, se esconder de Deus. Jonas foge, achando que para onde ele fosse, Deus não alcançaria. Muitos aqui, às vezes, são chamados de Deus e querem fugir à sua chamada. Como Jonas fugiu, muitos querem também fugir. Mas Deus tem levantado homens e mulheres com compromisso, com fé, com coragem, com determinação para fazer a obra dele. Jonas foge, e é uma consequência de uma desobediência. É uma consequência trágica, porque a desobediência, ela gera maldição. A desobediência coloca em perigo não só sua vida, não só aquele que desobedeceu, mas aqueles que estiverem em volta de você. Preste atenção naquilo que você está fazendo. Preste atenção para que você não coloque em risco não só a sua vida,
mas a vida do que estiver em volta a você. Jonas foge, entra para o navio. Olha, ele tinha que ir para 800 quilômetros, que ia para Nínive. Ele foi para Tarse, que ficava a 4.000 quilômetros de distância. Uma distância bem maior, 5 vezes maiores, que ele tenta fugir. E lá Deus o alcança. Por causa do pecado de Jonas, Deus lança uma tempestade. Deus faz que o mar fique revolto. Dá um prejuízo àqueles marinheiros, porque eles têm que se aliviarem da carga. O barco está prestes a quebrar, a afundar. Olha a consequência de um pecado. A Bíblia diz que Acã era um soldado israelita. Deus mandou que o povo de Israel derrubasse, destruísse Jericó. Deus mandou que não pegasse nada, que mandasse matar todo, criança, jovens, velhos, matasse todo mundo. Não cobiçasse nada, queimasse tudo. Mas um soldado israelita chamado Acã, ele cobiçou 200 ciclos de prata, ou 200 moedas de prata. Ele cobiçou uma bacia de ouro, cobiçou uma capa babilônica. Sabe o que aconteceu por causa do pecado de Acã? Israel ia ter outra batalha contra Ai, um povo bem menor do que Jericó. Israel pega essa batalha. Por causa do pecado de Acã, Israel perde uma batalha. O povo de Israel fica com medo, chorando, porque Deus tinha dado a promessa que seria com eles, que daria vitória, que nenhum povo poderia resistir. E, de repente, na segunda batalha, eles perdem essa batalha. Olha a consequência do pecado de Acã. 36 homens morrem. Israel fica envergonhado. Veja, irmão, eu estou fazendo você lembrar a consequência que pode ter um pecado, uma desobediência. Às vezes é pecado escondido que precisa ser revelado. Do mesmo modo que lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, também lançaram sorte, até que foi descoberto Acã. Cuidado com os pecados escondidos, com adultério, com fornicação. Cuidado com a mentira, com o roubo. Cuidado, que você pode ter consequências trágicas. E por causa do pecado de Acã, que foi descoberto, não morreu só ele, não. Morreu ele, a mulher, os filhos, o gado, foi morto apedrejado, depois tacaram fogo, para que tudo virasse cinza. Olha que prejuízo Acã fez para a própria vida. E cuidado com a sua vida. Cuidado, porque Deus é um Deus de santo e exige de mim e de você que ande em santidade. Por causa do pecado de Jonas, o barco ia virar, o barco ia quebrar. Os marinheiros começaram a clamar e Jonas estava indiferente do que estava passando com aqueles marinheiros. Por causa do pecado, Jonas vai para o fundo do navio e a tempestade começa a crescer e Jonas está indiferente. O capitão do navio chama Jonas: o que há, seu dormente? Por que você dorme? Nós estamos aqui perecendo e você está indiferente o que nós estamos passando. Veja, muitos andam no pecado e andam indiferente daquilo que está passando, aquilo que está em volta. Precisa, às vezes, acontecer algo extraordinário para que essa pessoa venha se despertar. A sorte é lançada mais uma vez, a sorte cai sobre Jonas. E Jonas vai dizer, por causa que estava acontecendo aquilo. Jonas sabia. Quando nós pecamos, irmão, não existe pecado voluntário, não. Nós temos plena consciência daquilo que fazemos. Temos plena consciência. E, às vezes, a luta vem, não é porque Deus está querendo provar a sua fé. Às vezes, a luta vem porque você está em maldição, porque você está na desobediência. Porque de você se consertar com Deus, você quer deixar que tudo ao seu redor se destrua. Os marinheiros tentaram salvar até a vida de Jonas, remando, mas não conseguiram. Tentaram, mas não conseguiram. Veja, Deus vai tratar com Jonas
e vai fazer com que Jonas venha aprender a obedecer. Deus vai tratar comigo ou contigo de um modo que eu não quero e de um modo que você não quer, para que você e eu venha aprender a obedecer. É difícil, mas de um modo que eu não quero, eu vou aprender a obedecer. Os marinheiros pegam Jonas, pede ao Senhor que aquele sangue não caia sobre ele. Jonas é lançado ao mar, e o mar se acalma. Porque Jonas era o agente causador daquela tempestade. Acã era o agente de Israel ter sido amaldiçoado. Veja a consequência do seu pecado, cuidado. Deus é santo, Deus te ama. Por isso que Deus te trouxe nesta noite, para que você ouça essa mensagem. Porque Deus é soberano, e Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer que você se conserte, que deixe de praticar aquilo de coisas erradas. Jonas teve que aprender a obedecer. Deus teve misericórdia de Jonas. Deus enviou um peixe, porque Jonas certamente morreria afogado. Certamente não aguentaria. Deus envia um peixe, uma baleia, um peixe grande, que engoliu Jonas. Dentro daquele peixe, Jonas começa a reconhecer o que ele tinha feito. Jonas começa a se humilhar diante de Deus. Vê que ele está perecendo, porque se passam 3 dias ele orando. 3 dias eles clamando, dizendo: Senhor, só Tu podes me livrar. Senhor, em outras palavras, ele dizia: Senhor, eu não quero morrer aqui. Eu quero que Tu me liberte, que Tu me salve, porque eu não quero morrer nessa situação. Mas Deus ouve a oração de Jonas, porque nosso Deus é misericordioso, porque Deus não nos trata da mesma pecado, da mesma grau que nós tratamos, porque Deus nos ama. Deus fala com o peixe, e o peixe vomita a Jonas na praia. Jonas vai para aquela praia, e lá Deus chama de novo Jonas. Vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Agora Jonas já tinha passado uma experiência. Muitas vezes você tem que passar por uma experiência. Muitas vezes você tem que passar no sofrimento para que você aprenda a obedecer. Muitas vezes os nossos pais nos dão um beliscão ou nos coloca de castigo, porque ele quer que você aprenda uma lição. O castigo não é para te machucar ou te ferir, mas o castigo é para que você aprenda a uma lição. E essa lição é obedecer. Obedecer vai trazer para você a bênção. A obediência vai trazer para você a vitória que você precisa. A obediência vai você ser um vencedor, mas a desobediência vai trazer a maldição. A escolha é sua: obedecer para viver na bênção ou desobedecer para viver na maldição. A escolha é sua. Jonas agora decide obedecer. Nada iria deter Jonas em cumprir a sua missão. Podia cair maior tempestade. Podia ele subir altas montanhas ou atravessar desertos, seja o que for. Ele agora ia, determinado a cumprir aquilo que Deus mandou. Porque ele havia passado pela escola de Deus. Ele havia aprendido com Deus. Ele havia tido uma experiência com Deus. Agora ele vai, determinado, a pregar em Nínive. Ele agora não tinha mais aquilo de dizer: os ninivitas são inimigos de Israel. Os assírios são um povo muito cruel contra os seus inimigos. Ele agora estava determinado. Nada ia parar Jonas.
E ele chega em Nínive gritando. Não pensa que Jesus chegou assim, olha, dentro de 40 dias, Nínive será submergida. Ele chega gritando. Ele chega com raiva. Ele chega entrando naquela cidade, olha, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Uma mensagem curta e objetiva. Mas foi gritando, passou 3 dias gritando. Começava às 6 da manhã, quando raiava o dia. Só parava de gritar às 6 da noite, quando o dia escurecia. No outro dia ele estava de novo, andando pelas ruas. E dizia que tinha que passar 3 dias para atravessar toda aquela cidade. Veja o efeito de uma obediência. Veja o efeito daquela pregação. Os ninivitas ficaram assustados. Os ninivitas começaram a temer a Deus. E começaram a se vestir de saco, em sentido de humilhar a Deus. Se humilhar diante de Deus. Em sentido de humilhação. Os ninivitas começam a se arrepender dos seus pecados, deixar aquilo que fazia de tão cruel, a ponto de que o rei de Nínive proclama um jejum, se veste de saco também, e fala para os que os ninivitas larguem aquilo que fazem de mal, e clame a Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, e tire esse mal. Veja, a intenção de Jonas não era que Nínive fosse salva, a intenção de Jonas era que Nínive fosse destruída. O desejo de Jonas era porque ele era nacionalista. Ele não queria que nenhuma nação fosse abençoada, somente Israel. Quando ele vê que aquele povo começa a se vestir de saco, quando ele vê que aquele povo começa a se humilhar, ele fica com raiva. O único missionário que consegue que 120 mil pessoas se convertam em 3 dias de pregação, trazendo a mesma mensagem, e o povo se converte. E ele fica com raiva. Ele vai para o alto do monte para ver a destruição da cidade. Fica ali olhando e nada acontece. Ele continua assim, Senhor, é melhor que tu me mates, porque eu não vou ter honra lá em Israel. Eu vou ser chamado de profeta mentiroso. E Deus faz o quê? Nascer uma aboboreira. E aquela planta dá sombra a Jonas. Jonas fica feliz. E aquela planta morre no outro dia. Aí Jonas fica com raiva, porque aquela planta morreu. E Deus vai lá, Jonas, por que tu agora está aborrecido por uma planta que você não plantou, que um dia nasceu, outro dia morreu? Não posso eu ter misericórdia de um povo que não sabe discernir da sua mão direita, da sua mão esquerda? Israel vivia na prática do pecado. O rei Jeroboão II, ao qual Jonas profetizou que alargaria o tempo, era um rei ímpio. Era um rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Nesse tempo, Deus levantou Oséias para pregar para Israel, mas Israel não dava ouvido aos seus profetas. Pelo contrário, Israel mandava matar os profetas. Mas Deus teve misericórdia. Como Deus tem tido misericórdia de ti. Deus deu uma segunda chance para Jonas. E Deus está dando uma segunda chance a você. Deus está te dando uma segunda chance. Não sei a sua vida. Não sei como está a sua vida com Deus. Como está a sua falta diante de Deus. Mas Deus está te dando uma segunda chance. Jonas, ele prega com raiva. Ele não tem misericórdia para com o povo de Nínive. Ele queria a destruição de Nínive. Mas pelo povo se arrepender, se converter, Deus muda o quadro. Aquilo que Deus prometia que ia destruir, Deus não vai destruir mais. Porque houve um arrependimento. Porque houve uma restauração. Porque houve
pessoas se converteram. Neste momento, é pregado a você o Evangelho de Cristo. Que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei o que você passa, mas Deus sabe. Deus te ama tanto que trouxe você aqui nesta noite para ouvir essa mensagem. Porque Deus quer restaurar a sua vida. Eu queria convidar a Lete e a Shirley. Elas estarão adorando ao Senhor. Enquanto elas adoram o hino, você que veio aqui e precisa ser restaurado. Você que veio aqui porque Deus te trouxe e precisa renovar a sua aliança com Deus. Que precisa de algo extraordinário na parte de Deus. Elas estarão cantando uma música Deixa Deus te usar, da Sara Faria. Se você souber, adore a Deus também. Né? A Lete também, as duas podem vir adorar. Os músicos estarão tocando. Oi? A Lete foi lá em cima. Então só a Shirley, né? Quem souber, ajude a Shirley a cantar também. Os músicos estarão tocando. Não muito falar, eu posso levar 2 horas falando, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus tocou no meu coração para falar, posso levar 2 horas, que hoje eu tenho um estudo bíblico de 1h40 falando de manhã. Então, a Shirley estará adorando. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar por você. Porque o Deus que te ama, Ele está aqui. O Deus que cuida de você, Ele está aqui. O Deus que pode resolver o seu problema, Ele está aqui. Deus não mudou. Deus não mudou. O mesmo Deus que teve misericórdia de Nínive, Ele não tem misericórdia de ti. Ele não perdoa. Ele não faz algo extraordinário na sua vida. Enquanto a Shirley adora esse hino, eu queria que você viesse aqui na frente. Não sei a sua situação, mas Deus sabe. Dá o tom para ela, queridas. Aleluia! Se você souber, adore o Senhor também. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Alguém para Jesus nesta noite? Alguém que gostaria de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador? Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar
Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para salvar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Oh, glória! Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, aleluia! Glória a Deus!